Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Esperamos que você tenha sido muito bem recebido e temos a certeza de que ao final deste encontro você sairá muito melhor do que você entrou. Dentro de instantes vamos começar a nossa celebração, mas antes disso eu quero que você fique por dentro de tudo que acontece aqui na IBAGE. Você está no IBAGE News. Amanhã, uma informação muito importante, 2 de novembro, feriado nacional, e na nossa igreja não haverá expediente. Aproveite esse tempo para curtir sua família e descansar. E um recado muito importante para você, homem. Já tivemos 2 encontros fantásticos do Homens Corajosos e no dia 5 de novembro, é isso mesmo, 5 de novembro, 20 horas, com o pastor Marcos Davi, vamos ter um novo encontro do Homens Corajosos às 20 horas aqui na IBAGE e o tema é o seguinte, olha, limites, qual é a carga máxima que você consegue carregar, hein? 20 horas, 5 de novembro, Homens Corajosos. E você, empreendedor e empresário, nossa igreja tem um convite muito especial para você. No dia 9 de novembro, às 19h30, aqui na IBAGE, teremos mais um encontro da rede. É isso mesmo, teremos reflexão bíblica, teremos também uma palestrante especial falando sobre justamente o final do ano, a prova de crise. É isso aí, que nós possamos virar o jogo ainda nesse ano e viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, dia 9 de novembro, às 19h30, encontro da rede aqui na IBAGE. Final de ano está chegando, é isso mesmo, o ano já está acabando. Já colocou sua árvore de Natal? Já colocou as luzinhas? Olha só, mas tem algo também muito importante que a gente precisa fazer. Todo ano, o nosso Ministério de Ação Social se reúne e mobiliza algo para abençoar vidas e famílias. Então, nos dias 21 de novembro e no dia 5 de dezembro, teremos o nosso Drive-Thru Solidário. É isso mesmo, você pode vir com seu carro e trazer a sua doação para abençoar famílias. É o nosso Ministério de Ação Social alcançando vidas e suprindo necessidades. Faça parte disso e mude e transforme pessoas e relacionamentos. É isso aí, dentro de instantes agora vamos começar a nossa celebração. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, entre, curta e compartilhe nossas postagens nas redes sociais, lembrando que os nossos cultos também são transmitidos em nosso canal do YouTube. Que Deus possa abençoar o seu domingo, que Deus possa abençoar a sua vida, família nesta semana. Agora, abra o seu coração, coloque os seus pensamentos em Deus, abra sua visão agora para enxergar claramente o que Deus tem para você neste dia. Eu tenho certeza de que Deus tem preparado grandes bênçãos para você e também você pode dar a Ele a sua vida total. Que Deus abençoe sua vida, vamos louvar ao Senhor, vamos ouvir uma palavra para abençoar a nossa vida e família e que o seu domingo possa ser extraordinário. Não se esqueça, o nosso desejo como IBAGE é ser como Jesus, acolher pessoas, transformar vidas e relacionamentos. Seja como Jesus, Deus abençoe a sua vida. Bom dia, quero convidar você a ficar em pé neste momento. Como é bom e precioso louvar ao Senhor junto com você. Estar junto nesta igreja, neste lugar de comunhão, de alegria, de muita festa e de adoração ao Senhor, digno de todo o nosso louvor. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar assim comigo. Senhor Jesus, nós te amamos e te entregamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque Tu és digno de receber todo louvor. Nós somos a Tua igreja e nós rendemos adoração ao Senhor neste instante. Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor neste momento. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, dizendo que a igreja canta ao Senhor. E as palmas celebrem ao Senhor.
Diga comigo, ó. Jesus, tu és o Rio, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis Senhor, a Ele louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. E a tua igreja louva, tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando. Diga que Ele é rei. Tu és o Nós te amamos, Senhor Jesus. Declaramos que tu és digno de todo o nosso louvor, és o nosso Rei. E a igreja se junta, Pai, para dizer que só Senhor, que tu és o nosso Rei. Você pode adorá-lo, vem dizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Acho que você já aprendeu. Cante comigo, tua igreja canta a ti. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Que lindo ouvir toda a igreja dizendo que Ele é o Rei dos Reis, Salvador. E nós amamos poder celebrar isso e cantar isso a Ele, amém? Você pode se assentar nesse instante, Deus abençoe. Graça e paz, família e base. Hoje é manhã de ceia. É manhã onde o nosso coração se faz um com o coração do Pai. Hoje nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje pela manhã o nosso coração entrelaçado com o coração do Senhor traz a realidade de uma vida em Cristo, por Cristo e para Cristo. Hoje pela manhã, quando nós nos reunimos como comunidade, nós somos confrontados com a palavra de Deus.
nós somos nessa manhã levados à reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de ser, pensar e agir. A manhã de ceia é uma manhã especial. É uma manhã onde nós lembramos do sacrifício de Jesus Cristo. Lembramos da sua morte e da sua ressurreição. Lembramos da esperança que Ele faz questão de manter viva no meu e no seu coração. Por isso, quando eu vou ao texto de Mateus capítulo 27, ouça o que o texto diz. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu no caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo o olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Quando na ceia nós nos encontramos, queridos, como família, como comunidade, nós entramos na Via Crucis e temos que descalçar os nossos pés, porque só com a simplicidade do ser e só com o entendimento do sacrifício de Cristo é que nós compreenderemos o seu amor e a dimensão dele. A Via Crucis, ela revela muito mais acerca daquilo que Cristo, ou do amor que Cristo empreendeu por mim e por você. Quando nós citamos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, parece que a coisa se torna muito simples, recitarmos apenas o versículo, mas você precisa se lembrar que a cruz teve um preço. Ela teve um preço de sangue, ela teve um preço de sofrimento, que justificou o seu amor, por mim e por você, que foi a razão desse amor. Jesus Cristo está cravado na cruz, Ele está crucificado, e o sofrimento atroz a que Ele foi submetido, foi por causa de você e de mim, para que nós pudéssemos hoje estar reunidos como irmãos, como famílias de Deus, e termos a porta da eternidade aberta. Por isso, hoje, pela manhã, quando nós tomarmos os elementos em nossas mãos, por favor, não faça de qualquer maneira. Lembra que os seus pés estão cravados na cruz, ele vai ficar numa posição de 45 graus com os seus joelhos encurvados. Num determinado momento, dizem médicos especialistas que possivelmente Jesus começou a sentir cãibras. Certamente, os braços cravados agora estendidos na cruz, porque aquela cruz não havia sido feita para ele, possivelmente, ele vai precisar ter os seus braços estendidos para que possa ser cravado nessa cruz. O braço vai se destender, a musculatura vai se destender. Quando nós percebemos isso, o seu corpo vai ser lançado pela frente, mas Jesus Cristo sabe que ele não pode ser morto por sufocamento, porque um sacrifício que é morto por esganadura, por sufocamento, não é recebido. O seu corpo vai ser lançado, ele vai ficar com dificuldade de respirar, ele vai precisar fazer muita força para retomar a posição em que se encontra e continuar respirando. Depois de uma noite que possivelmente enfrentou de julgamento, uma noite que foi espancado, que foi surrado, chicoteado, ele deveria estar num quadro febril muito grande, ele deveria estar experimentando dores horrendas, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim, por mim e por você. A última palavra de Cristo na cruz é: está consumado. Eu terminei aquilo que vim fazer. Por isso, hoje pela manhã, quando você tomar o cálice nas suas mãos, ele é um memorial de tudo aquilo que Cristo fez por amor a mim e por amor a você. O Glaubert vai cantar uma canção linda que diz que ele é mais forte que a morte. A morte não pôde vencê-lo.
ela não pode nos vencer. Por isso Paulo pergunta: morte, onde está a morte? A sua vitória. Ela foi cravada na cruz, e nós hoje temos o direito à vida, por causa da morte em Jesus Cristo. Por isso, você vai receber os elementos. Eu te convido a se colocar em pé. Você que é um crente de Jesus Cristo, você que é batizado, você que faz parte dessa comunidade ou de outra comunidade que está em comunhão com a sua igreja, eu te convido a se colocar em pé para participar conosco da ceia nessa manhã. Os irmãos vão servir para você os elementos. Por favor, tome os elementos na sua mão. Depois, à medida que você for pegando, você vai se sentando, tá bom? Para a gente ter uma referência, se todos já pegaram os elementos em suas mãos. Eles vão distribuir enquanto o ministério canta. Depois eu volto e oro com vocês. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel, a paz, ao sofrer, o amor me libertou, livre estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado e a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Esperança pra trazer ao mundo a luz, pagaste o preço lá na cruz. Cante comigo, diga: és mais forte que o pecado e a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado e a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Declare comigo, diga: exaltar o nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Diga que ele é exaltado, adore o nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Que vive em nós. És mais forte que o pecado. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte, diga: és mais forte que o pecado e a morte. Está escrito: Cristo
colocar em pé mais uma vez, por gentileza. A morte de Cristo foi pela graça, mas não foi de graça. Como eu disse, teve um preço de sangue, teve um preço de cruz. Você recebeu os elementos na sua mão, ele é fácil. Você vai abrir a primeira tampinha aqui e vai tirar o pão. Assim que você sacar a tampinha, o pãozinho já vai estar aqui em cima. Eu queria que você o tomasse nas suas mãos. E você já pode também abrir o potinho com o suco. Você vai participar dos dois na sequência, tá bom? Então eu vou pedir a você para tomar os dois elementos nas suas mãos. Diz assim a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, nessa manhã, nós que somos aqueles que vão anunciar, proclamar a morte do Senhor, até que Ele venha, eu te convido a participar. Então, participemos dos dois elementos, depois já vou orar. Depois você pode segurar o seu potinho, o irmão vai passar, vai recolher com você, tá bom? Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia. Amanhã de ceia, Senhor Deus, é uma ceia memorial, ela nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. A sua morte na cruz nos trouxe vida, e só por causa do Senhor nós podemos hoje viver. Estávamos condenados à morte, estávamos, Senhor Deus, no corredor da morte, e por causa do seu sacrifício, o Senhor nos retirou de lá. A morte, Senhor Deus, da cruz, ou na cruz, ela foi cheia de graça, mas não foi de graça. O Senhor pagou o preço em meu lugar, no lugar de cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje pela manhã. Por isso nós não podemos participar da ceia de maneira aleatória, ou de qualquer jeito, Pai. É um símbolo extremamente importante, relevante para a história de cada um de nós. Deus, muito obrigado pelo seu sacrifício, muito obrigado pela sua entrega, muito obrigado pelo seu sangue derramado, muito obrigado porque a sua carne foi fustigada em nosso lugar, como disse Isaías capítulo 53. O Senhor foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Que essa memória, Senhor Deus, não seja apenas num domingo de ceia, mas que seja em todos os dias, enquanto sobre essa terra nós estivermos. Que o nosso testemunho de vida proclame, Senhor Deus, a salvação, a regeneração, a transformação em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Pai, na nossa trajetória. Usa os nossos lábios, mente e coração, em todos os dias, para proclamar o Teu nome e anunciar as grandezas do Teu amor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, Pai. Nós oramos assim, nós agradecemos assim, e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Amém. Pode sentar. És mais forte que o pecado e a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és. Você pode cantar isso mais vezes? Diga comigo, vai. És mais forte que o pecado, que a morte. Ele vive. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Aleluia.
1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 17, dizem assim para mim e para você: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, e sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse é o momento também de dízimos e ofertas, um momento em que você pode devolver ao Senhor em gratidão aquilo que Ele tem feito por você, a maneira como Ele tem te sustentado, abençoado, guardado e conduzido. Eu aproveito esse momento também para dizer para os queridos que estão aqui: hoje nós estamos inaugurando o nosso berçário. Hoje nós temos um novo berçário com um novo espaço. Eu gostaria de que depois vocês que estão aqui pudessem passar ali para conhecer, perto da nossa cantina ou ao lado da nossa cantina, o novo berçário que foi preparado para você, mamãe, que foi preparado para você, papai, e para os nossos bebês também. A nossa cantina também, nós a inauguramos agora pela manhã. Que bom, esperamos vocês lá na cantina para conhecê-la e para aproveitar esse tempo juntos e em comunhão. Queridos, e tudo isso nós agradecemos a vocês. Não poderíamos fazer qualquer uma dessas coisas se não houvesse a sua participação, a sua confiança e a sua compreensão. Os dízimos e ofertas estão sendo usadas de maneira muito responsável e apropriada pela nossa comunidade. Por isso eu te convido hoje a conhecer o nosso berçário, o novo berçário, e a conhecer também a nossa cantina. Em breve nós inauguraremos também a nossa livraria, que está aqui do meu lado esquerdo. Em breve nós faremos o lançamento. Enquanto o irmão Glaubert nos conduz essa canção, você tem a oportunidade então de trazer os seus dízimos e consagrar também as suas ofertas. Os nossos gasofilares estão aqui à minha direita, à minha esquerda, e tem um ali próximo da porta também, tá bom? E eu volto e oro com vocês. Obrigado, Marquinhos. Em Jesus confiar, sua lei observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Quem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par. Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Quem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Quem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda.
descendente zeloso e leal. Sua voz sempre ouvi, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e leal. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo resoluto, Senhor, e com todo fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sente. Vai cantar. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo Eu não sei se os irmãos já haviam observado também, vocês não estão vendo mais a nossa querida do Ministério de Libras aqui. Ela está ali. E você pergunta, como é que a Mayra está lá? Porque a Mayra está hoje num outro ambiente e graças também aos seus recursos, foi preparado justamente para isso. Hoje a transmissão de Libras, está vendo como é que tem um novo formato? Porque todo o ambiente lá, ela está aqui atrás de mim, ou atrás aqui do palco, num outro espaço físico que foi preparado. Queridos, isso é graças a vocês. Muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado pela sua confiança, por entender as necessidades da nossa comunidade e ser participante efetivo dela. Que Deus te abençoe. Que Deus continue dando esse coração diligente a você, sensível e grato, para poder sempre participar da obra do Senhor, na sua ampliação e no seu crescimento. Você pode orar comigo? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Muito obrigado pela gentileza do coração deles, Pai, que entendem a vocação, entendem o chamado e entendem a missão. Se dispõem a servir ao Senhor com as suas mãos, com os seus dons, mas também com os seus recursos. E a nós, igreja, Deus, muito obrigado pela vida da IBAGE, que com toda responsabilidade assume o compromisso de prestar contas e de investir o recurso naquilo que pertence ao reino do Senhor. Muito obrigado. Continua a abençoar essa família linda que nós temos aqui, Pai. Continua a abençoar aqueles irmãos que porventura estejam passando por um momento de luta com o desemprego. Deus, abre portas, prepara um caminho, a trajetória para os teus filhos. Que em breve nós possamos ouvir o testemunho, o relato, quem sabe, de cada um desses, dizendo que a provisão nunca faltou, mesmo no tempo de adversidade. Nós oramos assim, nós agradecemos e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. Se você concorda, você diz amém. Deus abençoe. Silencio o meu coração e elevo
elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abro meu coração. É tuas nossas vidas. Se você conhece, pode cantar comigo mais uma vez. Silencio o meu coração, que seja a nossa oração, e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, sempre a graça, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com... Aleluia. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abro meu coração. É tua. A maior entrega que a gente pode fazer é tua minha vida. Aleluia. Ele está aqui nesta manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito irá ministrar à igreja. Começamos uma nova série nesta manhã, a série de novembro, Ele Vive. Próximo dia 2 de novembro, próxima terça-feira, segunda-feira, amanhã, se celebra nacionalmente o Dia de Finados. Obrigado pelo apoio que vocês sempre dão. E a gente quer relembrar em um mês que é tão difícil para tantos, inclusive eu, minha família, por termos perdido pessoas queridas, que Ele vive. E porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Porque Ele vive, a gente sabe que a esperança não morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Porque Ele vive, todas as pressões da vida não são suficientes para nos roubar a paz que encontramos na relação com Ele. Então hoje é o primeiro sermão da série que o Ministério Pastoral irá ministrar durante o mês de novembro. Eu espero que essas mensagens, que essa série faça o seu coração pegar fogo nessa certeza de que Ele não está vivo apenas para se manifestar aos domingos pela manhã ou à noite, mas todos os dias, a
até a consumação dos séculos. Nosso texto hoje é o livro de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Instruções poderosas daquele que vive, é o nosso tema desta manhã. O quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, médico, historiador, e ele relata os primeiros passos da igreja primitiva, e esses primeiros passos da igreja primitiva foram dadas sob as orientações daquele que vive, daquele que reina. Atos, capítulo 1, de 1 a 11, diz assim: Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João Batista com água batizou, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Que Deus possa permitir que esta palavra que nós acabamos de ler invada o mais profundo do nosso ser, da nossa alma, e a gente possa ser transformado por ela nesta manhã, para a glória dele, em nome de Jesus. Orem comigo. Pai, obrigado. Obrigado por tua palavra preservada, tua palavra que é poderosa, que é rica. Nós amamos, Senhor, amamos a tua palavra, nós a tememos, e recebemos, ó Deus, como bálsamo para o nosso coração a tua palavra. Fala conosco nesta manhã, ministra, Deus, sobre nós agora e em todos os demais dias em que esta palavra, ó Deus, chegará a corações conectados através da internet. Abençoa a tua palavra e que ela de fato cumpra o propósito para o qual o Senhor determinou, ó Deus, de transformar os nossos corações e as nossas existências e nos inclinar para vivermos a tua vontade, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gosto demais dessa perspectiva da vida de Cristo. Eu gosto demais da percepção de adorarmos aquele que não está sepultado, o Redentor da nossa alma. Ele não pode de maneira alguma ser visitado em seu sepulcro, porque ele ressuscitou. Ao terceiro dia venceu a morte, como nós cantamos nessa manhã, e se manifesta e se revela de maneira extraordinária no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não precisamos de um ambiente formal, de um tempo para falarmos com Ele. Podemos estar com Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. E este é o doce mistério da fé cristã. De todas as religiões, aquela que propõe uma vida ininterrupta, relacional com o seu Redentor, com o Senhor de sua existência.
É a única religião que propõe um relacionamento pessoal, vivo e diário com o Redentor, com o Pai eterno. E isso é importante. Aproveite isso. Use isso a seu favor. Às vezes, depois de orar pela manhã e depois à mesa do café, eu pego meu automóvel e venho para cá para poder trabalhar. E no caminho eu venho conversando com Ele. Que doce privilégio é de podermos, em qualquer momento, em qualquer lugar. Às vezes vou ao supermercado para fazer uma compra que André me solicitou, e aí eu vou falando com ele: Senhor, obrigado por ter esse valor para agora adquirir. Me ajuda a ser generoso para com aqueles que não possuem. Eu fui essa semana também passada, fui numa consulta médica, e aí eu pude orando com ele, dizer: nosso Senhor, coloca na mente, no coração desse médico a instrução certa para aquilo que eu tenho. Essa conversa ininterrupta, essa relação que não pode cessar com esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos abençoou. Não importa onde, não importa quando, Ele sempre estará ao seu lado. Não importa qual a circunstância você estiver enfrentando, não importa qual o perigo, a Bíblia vai dizer, Ele permanece ao teu lado. A pandemia provou ainda muito mais essa fidelidade constante de um Deus que está presente na vida dos que lhe pertencem, dos que o amam. Use isso a seu favor. Ele vive. Vamos repetir isso? Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia por isso. E porque Ele vive, a gente pode, de uma maneira tão intensa nessa manhã, experimentarmos de sua presença graciosa e poderosa. Percebam essa frase que eu queria sintetizar o que vamos conversar nesta manhã. Quem poderia imaginar que após a ressurreição, Jesus continuaria seu ministério ainda por mais 40 dias, oferecendo à sua igreja instruções encharcadas de graça e poder? Quem imaginaria? Quando a gente assiste um filme e o protagonista morre no final, eu não gosto, mas quando morre no final o protagonista do filme, o mais importante do filme, a morte é o ápice do filme, então ele morre e acabou o filme. A gente vai para casa meio assim: por que ele deixou, né, o mais importante, o mocinho? Quando a gente vai olhar para a história cristã, quando Cristo morre, Ele ainda diz: eu tenho mais coisas para fazer. A redenção foi consumada na cruz, mas eu preciso instruir aqueles que eu amo. Eu gosto demais dessa perspectiva que Atos nos propõe. Não foram 4 horas depois da ressurreição, foram 40 dias aparecendo a pessoas, se manifestando. Eu fiquei imaginando, essa semana, enquanto lia e relia e estudava os comentários desse primeiro capítulo que a gente leu, eu fiquei pensando, por exemplo, em um café da manhã, e aí Jesus, eles tomando café naturalmente, né? Coando lá o café, a chaleira fervendo leite, um bolo assando no fogão, e aí Jesus aparece no meio deles, na hora do café, se assenta à mesa e diz: olha, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Fiquei imaginando como nos discípulos de Emaús, que receberam a presença do Senhor, e fiquei imaginando pessoas numa fila, prontas para pagar uma conta, ansiosas porque era o único recurso que tinham, mas ainda tem contas, e ele aparecendo do lado e dizendo: olha, eu estou com você, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Por 40 dias, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que ele apareceu muito mais de 500 pessoas. Por 40 dias, depois da ressurreição, não só aos apóstolos, mas se manifestando na vida daqueles que ele ama, para dizer: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, eu venci a morte, eu estou com vocês. Ele tem instruído você, e você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Ele tem usado pessoas para chamar a tua atenção em algo específico que Ele quer que você atente. Ele tem usado uma música quando você entra no carro e angustiado coloca uma música que comunica. Foi Ele quem escolheu aquela canção para te falar algo que só você e Ele sabem. Na madrugada Ele tem te acordado
e você acha que é apenas insônia, mas é Ele dizendo a você: filho, levanta e me busca, porque eu tenho algo para você nesta madrugada. Ele usa uma criança para te chamar a atenção, Ele usa um outdoor, uma pichação, para te lembrar que Ele te ama, para te lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você tenha perdido o emprego durante a pandemia, e Ele usou a boca de alguém, uma mensagem de WhatsApp, uma frase de Facebook, uma frase no Instagram para te lembrar: eu sou fiel e eu cuido daqueles que me pertencem. Nesta manhã, aquele que vive trouxe você, e você veio atraído talvez pela celebração da ceia, é mais um culto, mas Ele está para te dizer: eu estou vivo, e eu amo sua vida, e eu tenho instruído você, eu tenho ensinado você. Abra o seu coração para crescer, abra o seu coração para superar as adversidades. Não é desejo dele de que as circunstâncias nos deprimam, não é desejo dele de que as crises que enfrentamos sejam maiores do que a fé que ele nos deu para superá-las. Ele vive, ele não vive só para provar à humanidade e aos principados e potestades que ele é detentor de todo poder e autoridade. Ele vive porque nos ama, Ele venceu a morte para nos instruir até o último fôlego de vida. Eu o ouço, pássaros comunicam o ensino dele para mim. Eu vivi uma experiência linda demais, eu queria compartilhar com vocês. Um pastor auxiliar, muito amigo, que pastoreou comigo a PIB de Suzano, a Primeira Igreja Batista de Suzano. Numa manhã, ele me ligou dizendo: Marcos, entraram na minha casa e roubaram praticamente tudo. E angustiado, eu senti na voz dele, eu disse: já estou indo para aí. Liguei para André e disse: André, entraram na casa do pastor Aguinaldo. E foi interessante eu chegar até lá e vê-lo sentado ao meio-fio na guia, triste, cabisbaixo. Eu não tinha muitas palavras, tinham roubado televisão, aparelho de som, roupa, dinheiro que ele tinha, aquele tipo de roubo que para o carro na garagem e tira tudo. Eu sentei ao lado dele no meio-fio na guia, abracei ele e ele estava chorando. Muito provavelmente ele me disse: eu estava questionando a presença de Deus e a bondade de Deus, quando veio um pardal e pousou bem na nossa frente. Ficou ali por um tempo, alguns segundos, e voou. E aí ele deu aquele choro mais ainda contido, aquele choro mais aberto, né? Eu disse: o que foi, Aguinaldo? O Senhor acabou de me dizer que como Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de mim, para eu ficar muito tranquilo. Ele usa passarinhos para lembrar que Ele é fiel, e Deus deu em dobro aquilo que lhe foi tirado um pouco mais à frente. Ele está instruindo você. Abra o seu coração, aprenda, ouça a sua voz confortadora, consoladora. É isso que Ele queria que você soubesse nessa manhã. As 3 instruções de Jesus são fantásticas nesse texto. Primeiro, versículos de 1 a 5, é na unidade que Deus cumpre suas promessas. Ele reuniu os seus, Ele apareceu por 40 dias, Ele falou à torta e à direita. Ele disse: olha, aprendam, se vocês se mantiverem unidos, promessas serão cumpridas da parte do meu Pai. Jesus estava falando de Joel, o cumprimento do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. E Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, vai fazer menção do cumprimento de uma profecia, a profecia de Joel, do profeta Joel. É quando nós estamos unidos que o Senhor determina a sua bênção. Salmo 133 vai dizer isso. Una a sua família, ela está dispersa. Se una no casamento, vocês dois estão dispersos, porque é na unidade que o Senhor determina e cumpre as suas promessas. Não é na dispersão, não é na facção, não é na divisão que Deus cumpre suas promessas, é na unidade. É quando nos unimos, é quando pais e filhos se unem, Deus determina a bênção para aquela família. É quando uma igreja se une, o Senhor determina as suas bênçãos.
Essa tem sido a minha oração incansável. Deus nos una, porque eu sei que é na unidade que o Senhor nos visita. Talvez você esteja agora aqui e o Senhor está comunicando algo que é seu, particular, que eu não sei. Talvez sua casa esteja totalmente dividida. Talvez uma angústia, crise financeira os dividiu. O Senhor está dizendo: unam-se, porque é na unidade que eu determino a minha bênção. Quando eu assumi a IBAGE em 2009, uma das percepções que eu tinha é de uma igreja dispersa. Eu disse: ó Deus, se o Senhor me trouxe para unir essa comunidade, então me ajude. E eu vi os 50 unidos, daqui a pouco os 100 unidos, os 200, os 500 unidos. E eu tenho percebido em 11 anos de ministério pastoral nessa comunidade, que todas as manifestações do poder de Deus que marcaram a nossa história, só se deram porque a gente estava unido. É por causa da unidade que durante esse tempo de pandemia, a gente se manteve com as nossas contas pagas. Por causa da unidade que as decisões são tomadas. Por causa da unidade, nós vamos receber cerca de 40 pessoas, novos membros. É por causa da unidade que nós batizaremos em dezembro mais pessoas. Cerca de 20 novos irmãos que vão ser batizados mesmo nesse tempo tão adverso que nós vivemos. É na unidade. Guarde isso no seu coração. Todas as vezes que eu contribuo para uma divisão, para uma facção, todas as vezes que eu contribuo de alguma forma para que não haja inteireza da graça divina, para que não haja muito bem as coisas comunicadas na unidade, no bem comum, então Deus não cumpre suas promessas, Deus não manifesta sua bondade. Todas as vezes que Israel se dividiu, a graça de Deus não se manifestou visível. Todas as vezes que o povo de Israel se uniu, o Senhor derramou o poder do alto, a graça abundante. Jesus está por 40 dias tentando afirmar por meio dessa instrução: unam-se, se mantenham unidos, porque o poder virá, a graça virá, o conforto virá. Unam-se, a começar da nossa casa, do nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Ontem tinham mais de 120 jovens e adolescentes aqui adorando ao Senhor. É nesta unidade, é nessa preciosidade que o Senhor determina e faz cair a bênção do seu poder. Que pena que a gente não pode agora ficar em pé e dar as mãos. Cairia tão bem nesse sermão, de poder dizer: vamos dar as mãos agora, e vamos dizer: nós estamos unidos. Mas a gente pode se unir com a alma e dizer: ó pastor, conta comigo, nós estamos unidos, estamos firmes nesse propósito. Deus nos dará vitória, Deus nos abençoará. Existe um menino que a gente tem orado há muito tempo, chamado Luiz Antônio. E Luiz tem sido alvo dos milagres de Deus, porque uma unidade de intercessão se colocou ao lado dele. Eu vejo sempre a manifestação do poder de Deus na unidade da oração. Uma bebê nasceu essa semana chamada Liz, e a Liz nasceu com um problema de icterícia, muito comum, e aí nós nos unimos para orar pela Liz. Alguém é internado por causa da Covid, a gente se une em oração. Alguém perde um ente querido por causa da Covid, nós nos unimos pelo conforto para chorar com os que choram. É na unidade que Deus determina as suas bênçãos e faz cumprir todas as suas promessas. Segundo, é na vida que o Evangelho se manifesta, versículos de 6 a 8. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurarás o reino a Israel? A pergunta é a mesma repetida antes da morte de Jesus, quando os apóstolos queriam saber quando é que ele voltaria. Lá atrás ele disse: olha, nem o Filho do Homem, se referindo a ele, sabe o dia da volta. Aqui, Jesus glorificado, não mais encarnado, limitado, porque ele se autolimitou, Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, ele mesmo se esvaziou, mas agora, depois da ressurreição, glorificado diante do Pai, ele diz: olha, não interessa quando eu voltarei, até que eu volte, manifestem o que vocês sabem de mim aos 4 cantos por onde vocês forem. É na vida que o Evangelho se manifesta. O Evangelho é muito bonito de ser decorado, lindo de ser cantado, mas poderoso quando vivido.
Ele é uma linda poesia na boca de um poeta. É uma linda canção nos lábios de alguém muito bem afinado. Mas disse o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus na vida de quem aceita o desafio de amar o seu semelhante, de estender a mão a ele, de trocar o ódio pelo amor, de trocar as trevas e as tempestades pela luz e pela paz. O Evangelho tem que estar na sua vida. Alguém disse que o Evangelho tem que ser encarnacional, ou seja, eu tenho que encarnar esse Evangelho. Esse Evangelho tem que estar nos meus lábios, na hora que digito. E eu tenho sido incansável nessa comunidade, de dizer a todos vocês que usam a internet como ferramenta, de poderem dizer sobre o Senhor. Eu não consigo perceber, eu não consigo admitir que alguém entre nas minhas redes e não encontre Cristo. Até TikTok eu tenho. Até Twitter eu tenho. Se eu tenho acesso, quem entrar nas minhas contas precisa perceber o Cristo que eu creio. Se eu entrar na sua conta de TikTok, eu encontro Cristo. Se eu entrar na tua conta de Instagram, eu encontro o Evangelho de Jesus. Se eu entrar na sua página de Facebook e correr os meus olhos por ela, eu vejo declarações suas a respeito do Evangelho. Pergunte-se a si mesmo, porque o Evangelho é vida. O Evangelho não é um quadro para ser admirado. O Evangelho não é um quadro para você apresentar ao mundo. O Evangelho é o jeito que você vive a vida, é o jeito que você fala, é o jeito que você posta, é o jeito que você denuncia, é o jeito que se vive. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão viajar, vai pela Judéia, pela Samária, pega avião, pega boi, pega carro, táxi, alternativo, não importa. Viaja pela internet, falem de mim, contem do que eu tenho feito na sua vida. Sejam minhas testemunhas. A palavra grega é marturel. Estejam prontos para morrer por mim, serem mártires. Testemunha, à luz da Bíblia, é alguém que está disposto a morrer por Cristo. Enquanto eu prego para vocês, irmãos nossos estão sendo mortos pelo Boko Haram, pelo terrorismo no Afeganistão. E nós aqui reunidos, daqui a pouco eu vou comprar um frango assado, se Deus me der vida. Vou fazer um macarrão. Eu vou comer com a minha família um frango com macarrão. Mas meus irmãos do Oriente Médio se escondem em cavernas, em subterrâneos, porque não podem ter a amplitude desse som, não podem proclamar com liberdade. E eles queriam ter a nossa liberdade, mas não têm. Sabe o que eles fazem? Eles são capazes de se arriscar por amor a Cristo. E nós somos agentes 007. Essa semana morreu Sean Connery, uma das maiores figuras emblemáticas desse personagem chamado 007. Quem já assistiu o filme do 007? Vai. Então, Deus não quer que você seja um agente no reino. Ele quer que você se revele, que corra todos os riscos, todos os perigos de apontarem para você e de receberem o testemunho do que Deus tem feito na sua vida e na sua história. Sejam minhas testemunhas. É a instrução de Cristo ressurreto à sua igreja. Por último, é na esperança de sua volta que marchamos. Olha a última instrução, versículos de 9 a 11. Os apóstolos, reunidos no cume do Monte Betânia, começam a ver Jesus subindo com o seu poder, subindo diante deles. Vocês conseguem imaginar essa cena? Spielberg, é uma cena cinematográfica. Está Jesus conversando, dando instruções, aí ele começa a levitar, e aí os apóstolos dizem: Jesus, eu já estou indo embora, mas lembre-se do que eu disse a vocês. E agora Jesus começa a olhar para baixo e conversar com eles, e Jesus continua voando, continua subindo. Olha, não se esqueçam do que eu falei para vocês, eu estarei com vocês todos os dias. E aí a nuvem o encobre, e eles ficam olhando para a nuvem. Talvez alguns deles comecem a chorar, eu choraria. Aí aparecem 2 anjos do lado deles. Escuta, vocês não aprenderam o que ele instruiu? Regassem as mangas, agora é hora de marchar. Agora é a hora de praticar o que ele ensinou.
Escuta, mas e Jesus? Então, esse mesmo Jesus voltará um dia. É nessa esperança, Pedro, que você vai pregar o primeiro sermão e 3.000 pessoas se converterão. Tomé, diga, é nessa esperança de que Ele voltará, que você agora não mais como incrédulo, mas como um servo fiel ao Senhor, declarará a presença dEle. João, estou aqui. É nessa certeza da esperança de sua volta, João, que na ilha de Pátimos, você não renunciará ao conhecimento que você tem dEle. É nessa esperança que nós marchamos. Eu prego a vocês sempre como se fosse o meu último sermão. Porque se Deus me levar hoje, e eu não tiver tempo para pregar à noite, eu queria que vocês conversassem enquanto olham para o meu caixão e eu ali. Ele disse que pregava como se fosse o último dia dele. Ele está agora com Jesus, abraçado, agarrado ao Redentor da sua alma. Eu posso não ter certeza de muita coisa, eu posso não ter certezas políticas, eu posso não ter certezas econômicas, mas uma certeza eu tenho, ninguém pode roubar de mim. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que se eu morrer hoje, eu abro os meus olhos para encontrar a razão da minha existência, que é Cristo. E é nessa esperança que eu enfrento todos os dilemas da minha vida. É na certeza da esperança de sua volta. E vocês sabem, é assim que eu entendo a Bíblia. Ele pode voltar agora de manhã. A gente fica calculando, pensando, a comunidade europeia ainda vai se reunir. Besteira! A volta dele é iminente. As promessas já foram cumpridas, ele pode voltar a qualquer momento. Prepare-se, igreja. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Foi isso que ele disse à sua igreja querida. Por que vocês estão olhando para o alto? Marchem, avancem, cumpram a vocação que Ele entregou a vocês. Eu farei isso. A despeito do que me aconteça, é nessa esperança. Para a sociedade a esperança é a última que morre, mas a minha ressuscitou e está viva. A minha esperança não morre. Eu já vivi dias maus. Eu já vivi dias em que eu não tinha nenhuma porta aberta diante de mim. O tempo já fechou para mim um determinado dia. Eu não sabia para onde correr. Os dias já foram tenebrosos para mim. E eu me lembro dele sussurrar: eu sou a tua esperança. Eu sou a tua esperança. Confia. E eu adquiri maturidade para não temer mais os dias maus. Eu adquiri maturidade para aprender com os dias maus que Deus há de me fazer crescer no deserto. Quando eu me percebo pisando sobre uma terra árida, eu sei que Ele me permitiu entrar porque Ele me dará vitória. Ele aperfeiçoará o meu caráter. Eu não temo mais as adversidades. E eu digo à minha esposa: Ele permanece conosco, Andréa. Ele nos dará vitória. Ele nos ajudará. Vamos confiar nele. Vamos nos apegar a Ele. Às vezes eu sinto as chamas de uma fornalha de fogo ardente. E eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, eu não negarei a tua presença. Eu não negarei o amor que tenho por ti. Não importa quem me acue, quem me pressione, porque estou disposto a morrer. Daqui a pouco eu vejo ele, como Sadraque, Mesaque e Abednego viram, caminhando entre as chamas e me dando vitória. Às vezes eu sinto o bafo do leão que, segundo o apóstolo Pedro, ruge ao nosso derredor, tentando um momento para nos tragar. Às vezes eu sinto o bafo dele, quente, querendo me destruir. E aí eu vejo Cristo dizendo: eu estou aqui, o leão da tribo de Judá, e eu não permitirei que ninguém toque em você, Marcos Davi. Fique firme. Essa é a minha esperança. Não podemos nos reunir e tomar apenas um pedaço de pão e um suco de uva e não trazer à nossa memória o coração de que nós marchamos e não recuamos. Nós marchamos firmes na vocação que o Senhor entregou a nós. É assim que eu creio, é assim que eu vivo. Segundo a história
O ritual de emancipação dos índios Cherokees era assim: o pai, para emancipar o filho e torná-lo respeitado na aldeia, vendava os seus olhos, o conduzia até uma floresta densa que eles todos conheciam como extremamente perigosa, com leões, ursos, animais ferozes, mas era o teste para sua emancipação, para ele receber respeito da comunidade que ele vivia. O pai então o conduzia, toda a aldeia reverenciava aquele momento, era um momento público. O pai pegava nas mãos do filho com os olhos vendados e o levava até o meio da floresta e o deixava. O filho não poderia, como teste de respeito e de autoridade, ele não poderia tirar a venda dos seus olhos. Ele teria que enfrentar aquela noite com todos os medos possíveis daquela floresta. Somente quando o dia raiasse, ele teria autorização para tirar a venda. Acontece que, segundo essa história, quando o filho, ao raiar do dia, tirava as vendas, percebia que o pai passou a noite inteira ao seu lado, num tiro de distância, para olhar e observá-lo, para protegê-lo. Essa história não poderia ser contada, mas ela vazou depois que os Cherokees deixaram de existir como índios. Isso correu o mundo inteiro e eu trouxe isso para explicar algo que é importante para vocês. Às vezes nós não o percebemos. Às vezes, na obediência às suas instruções, nós não conseguimos alcançá-lo. Como quem tem olhos vendados, a gente não consegue senti-lo, até que a gente tira as vendas e percebe que Ele sempre esteve conosco. Sempre foi Deus, nunca foram os astros, nunca foi sorte, sempre foi Deus, sempre foi Jesus ao nosso lado, o ressurreto, aquele que vive. Você vai enfrentar uma semana que começa hoje, eu quero te dizer isso. Ele estará com você. Você não está sozinho. Ontem se comemorou 503 anos da Reforma Protestante. É de Lutero, um dos hinos mais famosos. Se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, conosco Jesus está. Uma das coisas que Lutero e os pré-reformadores, Wycliffe, João Savonarola, John Huss, todos esses homens que dedicaram suas vidas pelo rompimento que a Reforma Protestante como movimento nos propôs, eles tinham certeza absoluta da presença do Senhor ao lado deles. Foram à fogueira, foram decapitados por amor àquele que não os abandona. Esta manhã nós vamos encerrar cantando isso. Nós vamos dizer para Ele isso. Nós vamos cantar uma palavra chamada Maranata. Não é isso, Glauber? Nós vamos repetir uma palavra que é Maranata. Nós diremos: vem, Senhor. Venha porque nós te esperamos, porque nós te amamos. Vamos ficar em pé? Vamos cantar isso para Ele. Vamos adorá-lo. Vamos encher esse lugar de adoração, de esperança. Traga à sua memória agora as suas dificuldades, porque a esperança vai lançar luz sobre esse momento que você vive. Você ouvirá o Espírito sussurrar: eu não te disse? Eu te lembraria que eu estou com você. E é assim que a gente vai enfrentar essa semana. Obrigado, Jesus. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Essa é a oração mais poderosa que podemos fazer. Estendam suas mãos e diga: vem, Jesus. Nós aguardamos a sua volta, Jesus. Nós amamos o dia da tua volta, Jesus. Vem sobre nós, a tua noiva te aguarda. Aleluia. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Sempre reinarás. Aleluia. Só vocês. Só. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Eu queria morar aqui. Gostoso demais estar com vocês e poder aguardá-lo. Eu sinto que devo, então eu queria fazer um convite muito rápido, apenas uma pergunta. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não vou chamar você à frente, não vou ficar perguntando o seu nome, mas porque Ele está aqui, é importante que você diga: pastor, eu quero. Eu tenho frequentado essa comunidade, eu tenho ouvido a palavra, sinto que hoje é o meu dia de entregar a minha vida para Ele. Você vai levantar a mão, vai abaixar e basta isso para Jesus. Alguém? Só levante abaixo: pastor, eu sou esse que eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus abençoe sua vida, pode baixar. Mais alguém? Mas alguém quer entregar a vida para Jesus? É a tua manhã, é o teu dia, essa é a hora. Mais alguém? Ok, amém, amém. Pai, muito obrigado. Que manhã maravilhosa. A gente enfrenta na força do poder da tua ressurreição essa nova semana. O Senhor nos conhece, sabe, ó Deus, das nossas dificuldades e dores, e descansamos em Ti. Ó Deus, nos torna promotores da unidade. Ao invés de dividir, nos ajude, ó Deus, a ajuntarmos pessoas, a sermos pontes e não muros. Que sejamos testemunhas, ó Deus, onde quer que estivermos, na profissão, no trabalho, na escola, online. E nos faça sempre marchar e nunca recuar diante dessa esperança tão preciosa da Tua volta. Obrigado, Deus, por essa vida que se entregou a Ti nessa manhã. O Senhor sabe o nome dela, porque ela é preciosa. E a Bíblia diz que o nome dela, por causa desta atitude, agora está sendo escrita no livro da vida. E isso é muito, muito especial. Sobre ela repouse todas as bênçãos do Senhor. Obrigado por ela, pela vida dela. E usa-nos nessa semana para a Tua glória. Que o Teu amor abençoe, ó Deus, e confirme sobre cada um de nós a Tua vida. Que a graça preciosa e poderosa de Teu Filho Jesus, bendito Senhor e Salvador nosso, também nos fortaleça, a nós, ao Wesley e a Pri, lá na Reforma em Maricá. Abençoa aqueles que agora carecem de Ti com esta graça. Renova-os e fortaleça-os, e que o conforto, o poder, a ação do Teu Espírito, os frutos e os dons sejam sobre nós, Pai, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Oramos para que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Amém.
Boa semana, Deus abençoe, vão em paz. Cantina para vocês conhecerem, conheçam o berçário, está sensacional. Tem aglomeração, Paulo vai orientar ali como conhecer, mas vão lá. Obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Que Deus os abençoe. Uma boa semana de vitória. O Gui, Daniel, você vem aqui. Quero ajustar o negócio aqui, tá? Rapidinho. Mano.